Deixa eu te perguntar, quando falta ferro no organismo, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Deixa eu adivinhar. Aposto que você pensou em anemia. Pois bem, e se eu te dissesse que existe também o outro lado dessa história? O excesso de ferro pode ser tão nocivo quanto a sua deficiência. E é sobre esse equilíbrio que eu quero conversar nesse último vídeo da nossa série especial sobre os minerais. O ferro é um mineral indispensável, pois ele participa da formação da hemoglobina, garante o transporte de oxigênio e sustenta a produção de energia celular. Em outras palavras, sem o ferro, a vida simplesmente não acontece. E ainda assim, tanto a falta quanto o excesso pode desorganizar o organismo de forma muito profunda. E o ponto central é este: o ferro não é uma vitamina que pode ser tomada sem nenhum critério, como se fosse inofensiva. E nesse episódio, vamos abordar 3 pontos cruciais: os riscos silenciosos do excesso, quando a suplementação realmente se faz necessária e, por fim, estratégias práticas que vai potencializar o ferro que está ali no seu prato, na sua alimentação. O ferro em excesso ele não fica ali quietinho, como se fosse um estoque inofensivo. É como um copo que, ao se encher além da conta, simplesmente transborda. E esse transbordamento não desaparece. Ele se acumula em órgãos vitais, como o fígado, o coração e o pâncreas, ao qual esse acúmulo causa inflamações silenciosas e intensifica o estresse oxidativo. É um processo que, pouco a pouco, desgasta o corpo por dentro. Enquanto a deficiência costuma estar ligada a uma dieta pobre em ferro, o excesso surge geralmente em 2 cenários bem específicos, como a suplementação feita sem uma real necessidade ou condições raras, como a hemocromatose hereditária. E aqui vale uma reflexão. Esse excesso pode lesionar o fígado, sobrecarregar o coração, bagunçar os hormônios e trazer também dores nas articulações e até abrir caminho para o diabetes tipo 2. E é por isso que suplementar sem orientação se torna perigoso, é arriscado. Muitas mulheres não precisam de cápsulas e, em determinados casos, o excesso pode transformar em um problema maior do que a própria deficiência. A suplementação de ferro não é para todas. É uma estratégia terapêutica indicada em contextos, em situações bem específicas. Por exemplo, em gestantes, já que ela se doa para gerar ali 2 vidas ao mesmo tempo. Mulheres no pós-parto, especialmente se ela teve uma grande perda de sangue. E aquelas mulheres que têm um fluxo menstrual bem intenso, mês após mês. As atletas que levam o corpo ao limite, lidam com microlesões frequentes e também para aquelas mulheres que seguem uma dieta mais restritiva, como vegetarianas e veganas, sem um planejamento adequado. Mas observe um ponto importante: apenas um profissional de saúde consegue avaliar histórico, sintomas e exames laboratoriais, ao qual irá cruzar todas essas informações para daí sim definir se a suplementação é realmente necessária. E já que nem todas precisam recorrer às cápsulas, surge a pergunta que não quer calar: como podemos favorecer e potencializar o aproveitamento de ferro que já está ali no seu prato, na sua alimentação? Eu abro um parênteses aqui. Se você ainda não assistiu ao vídeo que eu explico a diferença do ferro M e não M, corre lá para conferir. Ele é o 2º episódio sobre o ferro. Está na playlist da nossa série especial sobre os minerais. A boa notícia é que existem estratégias simples e inteligentes que fazem toda a diferença. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem amplificar a absorção do ferro e transformar cada refeição em um verdadeiro aliado para a sua saúde. E é sobre isso que vamos falar a seguir.
Então a primeira estratégia é combinar ferro de origem vegetal com a vitamina C, que atua como uma chave, um catalisador, favorecendo, amplificando a absorção de ferro não M. Quer um exemplo? Feijão com laranja, uma lentilha com pimentão, a couve com umas gotinhas de limão. Então essas pequenas combinações fazem uma grande diferença. Mas aqui é importante lembrar, existem também os bloqueadores de ferro, como o café, o chá preto, e o excesso de cálcio pode reduzir e limitar essa absorção. A solução é simples: consumir essas bebidas com pelo menos 1 hora após as principais refeições. Também podemos usar algumas técnicas culinárias que aumentam a biodisponibilidade. Deixar leguminosas de molho antes de cozinhar ajuda a reduzir, a minimizar os fitatos, que prejudicam a absorção do ferro. São pequenos detalhes que, somados, potencializa e muito o aproveitamento do ferro lá no seu intestino. Outro ponto é variar as fontes de ferro. Então, inclua na sua dieta feijões, lentilhas, grão de bico, folhas verdes escuras, as carnes magras, os peixes e, claro, não esquecer da vitamina C, distribuindo pequenas porções, pequenas doses ao longo do dia. Laranja, kiwi, acerola, a goiaba, morango, pimentão e tomate. Não precisa de exageros. Consistência é mais importante do que aquela quantidade isolada. Em suma, essas estratégias simples podem transformar a maneira como o seu corpo absorve o ferro, aproveitando cada refeição de forma mais inteligente, sem precisar recorrer automaticamente às cápsulas. O ferro é vital, mas ele precisa estar em equilíbrio, ou seja, nem de mais, nem de menos. Se você se identifica com cansaço constante, menstruações muito intensas, ou se já pensou em suplementar por conta própria, respire. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Cada corpo é único e cada necessidade é singular. Procure apoio profissional que irá avaliar o histórico, os sintomas e os exames e cruzar essas informações para decidir o que realmente é necessário. E aqui vai uma reflexão final. Não basta que o ferro esteja ali, no seu prato ou na cápsula. Ele precisa ser aproveitado, bem absorvido pelo corpo. Chegar onde de fato vai fazer a diferença. No meu e-book eu revelo formas práticas de preparar o organismo para isso. Estratégias simples, inteligentes, que vai transformar cada refeição em uma verdadeira aliada para a sua saúde. Se esse episódio faz sentido para você, curta, comente e compartilhe com outra mulher que merece esse cuidado. E vamos juntas espalhar essa mensagem e fortalecer a saúde feminina de forma consciente, equilibrada e inteligente. Até o próximo vídeo.